Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Judice Matuzzi, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional. E estou aqui fazendo esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre história, memória, patrimônio, paisagem, né? No âmbito de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo no programa de pós do museu, orientada pelo professor André Leonardo Chivitarese, né, que tem como tema a relação entre o passado clássico e a história do Rio de Janeiro, né, e a construção dessa cidade. E essa pesquisa ela se originou, né, por conta de uma relação que se estabeleceu entre as minhas próprias vivências individuais na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa que gosta muito, né, de viver a rua. Eu sou mais um dos discípulos de João do Rio, né, me considero uma pessoa que está sempre flanando, como ele dizia, né. Então essa pesquisa ela se relaciona com essas vivências minhas, né, essas flanagens minhas pela cidade do Rio de Janeiro e a minha trajetória de formação acadêmica enquanto alguém que se formou no universo da história estudando o Império Romano e suas relações com os outros, né. Eu estudei durante a graduação e mestrado a relação entre romanos e outros em áreas de fronteiras, né? E com isso eu tive contato com uma série de referências desse passado clássico que, de alguma forma, eu acabei identificando na minha vida no Rio de Janeiro no século XXI. Né? Eu, andando ali pelo centro da cidade do Rio, né, onde era a minha faculdade, eu consegui perceber nas fachadas dos prédios históricos do centro do Rio de Janeiro a presença desse elemento clássico. E aí despertou em mim uma pergunta que eu encaro como uma pergunta mobilizadora, né? Por que que essas referências do passado clássico estão vivas, estão presentes numa paisagem, num cenário do Rio de Janeiro? Né? Por que que eles estão aqui? Por que foram inseridos aqui? O que essas referências estão fazendo na cidade do Rio de Janeiro que, em tese, né, não tem nenhuma relação com o passado greco-romano. Os romanos não invadiram as Américas, nunca chegaram até aqui, mas essas referências estão presentes na vida dessa cidade. E aí eu quis saber o porquê. Então, na ânsia de explicar para mim mesmo o porquê que eu estava vendo essa série de referências do passado clássico no meu cotidiano aqui no Rio de Janeiro, no século XXI, que eu decidi mergulhar profundamente num estudo sobre os processos de urbanização dessa cidade. Né? Decidi estudar a história do Rio de Janeiro para ver se ali eu identificava algum rastro, né, que me pudesse responder essa minha pergunta, né, do porquê que eu via todas essas referências no meu cotidiano. E aí, estudando todo esse processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, eu encontrei duas chaves de leitura normalmente utilizadas pelos pesquisadores que se voltam para esse tema. Né? A primeira delas é aquela que liga o crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro com a necessidade de uma infraestrutura para escoamento da produção colonial. Né? Você precisa criar ruas, estradas, portos, para mandar para Portugal tudo aquilo que era produzido no Brasil. Essa é uma chave. E a outra chave de leitura que eu identifiquei, né, lendo os pesquisadores que se dedicam ao tema da urbanização do Rio de Janeiro, é relacionada com os aspectos que ligam urbanização e uma premissa civilizatória que vem sendo promovida pelas nações ocidentais desde o período do Renascimento. Né? Essa premissa civilizatória tem como base a vida na cidade, a vida urbana, e busca no seu passado algum elemento, né, que sirva como fundamento para o tipo de vida urbana que o Ocidente quer promover no mundo. Essa busca no passado leva o Ocidente até a Antiguidade Clássica. Né? Então, os símbolos da Antiguidade Clássica
sustentam um modelo de civilização que também se associa à vida urbana, né? E aí, no estudo de todo esse processo, eu consegui identificar um momento onde essa ocidentalização do Brasil se aprofunda demais, assim, e junto com ela a urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Que momento é esse? Na minha pesquisa, eu coloco o ano de 1808 como um marco do processo de ocidentalização do Brasil e, por consequência disso, do processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, né? É com a chegada da corte portuguesa, né? A gente está falando aqui, então, da chegada de cerca de 20, 30 mil pessoas, né? Dentre elas a rainha, o príncipe regente, toda a família real, né? Pessoas que têm como referência de vida um cotidiano que é tipicamente metropolitano, né? São pessoas que moravam, né, numa cidade, numa grande cidade europeia, que estão vindo para cá, pessoas que moraram, aliás, em outras grandes cidades, porque a corte portuguesa não era composta só por portugueses, né? Tinha gente de tudo que era lugar da Europa inserida na corte. Mas a gente está falando da vinda de pessoas que estão acostumadas a viver nas metrópoles ocidentais. Essas pessoas estão sendo transferidas para o Rio de Janeiro, né? Estão sendo forçadas a se mudar para cá. E o primeiro movimento que elas fazem é tentar adequar essa realidade do novo mundo, entre aspas, aí, às referências que eles têm do que é viver de modo civilizado. E aí isso acelera todo o processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro e também traz para a formação dessa paisagem urbana da cidade algumas referências, né, que fundamentam a vida das metrópoles ocidentais. Dentre essas referências estão as referências ao passado clássico, né? Por quê? Porque o Ocidente, no período renascentista, né, no período pós-crise do século XIV, teve que fazer uma busca no seu passado por alguns elementos identitários que pudessem reforçar o seu modo de vida civilizada, né? Então, o Ocidente vai em busca de uma espécie de totem identitário para reforçar o seu senso civilizatório e promovê-lo no mundo, né? E isso chega de alguma forma no Brasil já no período colonial, mas de modo muito incipiente, e parece que ganha um boom, né, a partir de 1808, a partir da chegada da família real, a partir da abertura dos portos da cidade às nações amigas. Esse, então, é o objeto da minha pesquisa, né? O processo de ocidentalização do Rio de Janeiro, né, a partir da chegada da família real, né? Como essa vinda da corte europeia mudou totalmente o modo como a vida se desenvolvia aqui no Rio de Janeiro, acelerando o processo de urbanização e trazendo para o nosso cotidiano aqui do Rio de Janeiro algumas referências que não pertenciam inicialmente à vida nas Américas. Então, assim, a gente pode explicar a presença desses elementos da cultura clássica numa cidade que, a princípio, nada tem a ver com esse passado clássico, né? Uma cidade que se situa nas Américas, a partir desse processo de ocidentalização, esse processo de adequação da vida na cidade do Rio de Janeiro às referências da corte, né? Essas pessoas, elas querem reforçar a sua identidade ao chegar no novo mundo, e essa vontade parece que é a chave, né, para explicar um movimento de reforço da identidade ocidental nas fachadas dos prédios históricos da cidade do Rio de Janeiro, né, dos prédios ligados ao período oitocentista. Existem vários elementos da cultura clássica que são reproduzidos nas fachadas dos prédios do Rio de Janeiro oitocentista, né, desse Rio de Janeiro histórico. A gente pode aí falar da presença desses frontões que remontam os templos
greco-romanos, a gente pode falar de cornucópias, a gente pode falar de colunas gregas que aparecem ornamentando fachadas, mas existe um elemento que eu identifiquei como aquele que mais aparece, o elemento mais recorrente da cultura clássica, que está visível ainda hoje na paisagem histórica da cidade do Rio de Janeiro. Que elemento é esse? São as cabeças de Hermes. Hermes, que é a divindade mitológica ligada ao comércio, por ser o deus das travessias, é a figura mais reproduzida nas fachadas dos prédios históricos do Rio de Janeiro. E isso leva a gente a uma outra pergunta. Por quê? Por que tem mais Hermes na cidade do Rio de Janeiro? A explicação que eu estou chegando no desenvolvimento da pesquisa para essa questão é a seguinte: essas cabeças de Hermes que estão ornamentando as fachadas dos prédios históricos da cidade do Rio de Janeiro, elas se explicam, eu acho, por conta de uma característica própria da ideia de fachada. Fachada é um mecanismo de comunicação. Se você ornamenta a fachada do seu prédio ou do seu estabelecimento comercial, você quer comunicar algo às pessoas que estão vivendo ali na rua. Colocar Hermes, colocar uma figura mitológica ligada ao comércio na fachada do seu estabelecimento, da sua casa, eu entendo que é um mecanismo de reforço de uma identidade, e de comunicação dessa identidade para todos os outros que estão na rua. Então, o indivíduo que colocou uma cabecinha de Hermes para ornamentar a sua loja, queria duas coisas. A primeira, reforçar a vocação comercial da cidade do Rio de Janeiro, se ligar a uma espécie de vocação comercial dessa cidade, evocando ali a divindade do comércio, ligada ao comércio. E a segunda questão que eu acho que move as pessoas a utilizarem dessa prática, de colocar Hermes nas fachadas dos seus prédios, é a vontade de comunicar aos outros que o dono daquela loja, daquela casa, se identifica com a cultura ocidental e quer promovê-la também na cidade do Rio de Janeiro, quer promovê-la aos outros, quer que todo mundo enxergue aquilo ali e o identifique como alguém ligado à cultura ocidental, alguém que está próximo das referências da monarquia, alguém que veio para cá para mudar a vida da cidade do Rio de Janeiro. Existem duas áreas da cidade do Rio de Janeiro que concentram referências do passado clássico. Uma é o bairro de São Cristóvão, por conta da ida da família real para lá, para morar na Quinta da Boa Vista. E claro, onde está a monarquia tende a estar boa parte da corte. E a outra região é a região central, a região do centro da cidade do Rio, porque foi ali que se deu o início do processo de urbanização da cidade. Então essas duas regiões são as áreas da cidade que mais concentram referências do passado clássico. São os dois pontos, a cidade velha e a cidade nova, o centro e São Cristóvão, são os dois pontos que mais evocam essa identidade ocidental, porque são os dois pontos de partida desse momento de aceleração da urbanização da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem que olhar para esses objetos, para essas referências do passado clássico, como fragmentos de uma memória que foi construída na cidade do Rio de Janeiro. Esses objetos que hoje estão ali meio que esquecidos pelas pessoas que vivem a vida corrida do Rio de Janeiro do século XXI, pessoas que estão ali correndo para pegar o ônibus, para pegar o metrô, para pegar o VLT, indo para o trabalho, almoçar, geralmente ignoram essas memórias, essas presenças que estão lá. Mas todos esses ornamentos das fachadas dos prédios históricos não estão ali apenas por uma questão estética, decorativa.
né? Como eu estava dizendo antes, as pessoas colocavam aquilo ali para reforçar sua identidade, para comunicar aos outros quais eram as suas referências de vida, né? Então, esses objetos, para mim, são fragmentos das memórias dessas pessoas. Essas pessoas deixaram nas fachadas dos seus prédios parte delas mesmas, né? E por isso eu entendo que essas fachadas elas precisam ser preservadas. A gente precisa olhar para aquilo ali como parte do patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro, né? Eles são, apesar de hoje serem pouco vistos pelas pessoas, eles ainda são parte da alma das ruas da cidade do Rio de Janeiro. Eles ainda são uma voz ali ativa, viva, que querem contar suas histórias, e a gente precisa ouvir. A gente precisa preservar essas histórias e a gente precisa ouvir. A gente precisa saber por que tem Hermes na cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa preservar esses objetos porque eles são fragmentos das memórias da cidade, né? Eles são parte de pessoas que construíram o Rio de Janeiro, né? É claro que a gente tem que falar também, né, sobre algumas ausências que a gente sente ao olhar para a paisagem do Rio de Janeiro oitocentista, né? Não estão lá os elementos negros e indígenas, né, representados nas fachadas dos prédios históricos da cidade. Tem só esses elementos que ligam a cidade a um senso de civilização ocidental. Isso quer dizer muita coisa, gente. A gente precisa entender tanto essas presenças quanto essas ausências, né? Eu acho que aí se abre um campo de discussão muito importante, muito interessante, né, para que a gente consiga trabalhar melhor a inclusão do outro, né? Então a história também serve para isso, né? Essas referências materiais do passado servem para isso. A gente precisa trabalhar melhor toda essa relação, né? A gente precisa preservar as vozes, né, que estão vivas na cidade do Rio de Janeiro. Elas estão lá. Eu não acho que a gente tem que quebrar esses elementos, né, destruir, porque eles são parte da memória da cidade, querendo ou não, né? Mas a gente precisa entender também o porquê que só tem esses e não tem os outros elementos, né? Eu acho que o reforço, inclusive, dessas referências ocidentais, dessas referências brancas, europeias, na paisagem do Rio de Janeiro, é um elemento de apagamento, né? Ou uma tentativa de promover um apagamento das outras identidades, né? A gente reforça uma estética e não apresenta as outras, né? A gente precisava então discutir mais as potencialidades que esses objetos nos dão para discutir a nossa formação social. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho na relação entre memória, patrimônio e paisagem. Por quê? Porque é na paisagem que essa identidade ocidental está sendo reforçada, né? Que essas memórias estão vivas. Eu acho que nós temos então que olhar para essas memórias e preservá-las, mas também tentar promover a inclusão de outras identidades na paisagem urbana da cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa pensar políticas de preservação do que a gente já tem, da história que a gente já tem, das memórias que a gente já tem, mas a gente também precisa pensar em políticas de promoção de outras identidades, de outras memórias que compuseram a vida da cidade do Rio de Janeiro no período oitocentista e que não são representadas na paisagem, né? A gente aqui entende paisagem como algo em constante construção. Então, vale a pena deixar como marca para o futuro, como marca desse momento presente, iniciativas de reconhecimento de outras identidades na paisagem da cidade do Rio de Janeiro. Se o período oitocentista deixou apenas as referências de um passado ocidental, branco,
né, das referências da cultura clássica para a gente precisa entender que referências são essas, por que elas estão ali, por que outras identidades não estão ali, e pensar políticas de promoção, né, do reconhecimento dessas outras identidades e inserção dessas identidades na composição da paisagem urbana da cidade, né. Eu acho que essa pode ser uma grande contribuição dessa geração para as gerações futuras. Então, pessoal, eu gostaria de encerrar aqui agradecendo a todo mundo que teve paciência para assistir, né? Agradecendo também ao pessoal da PGE, da Resgate e do Lab, que me convidaram para conversar um pouquinho sobre patrimônio e memória, né? Elementos que eu acho que são fundamentais para a gente pensar uma nova cidade, né? Para a gente pensar qual é o futuro que a gente quer para o Rio de Janeiro. Beleza? Um abraço, pessoal. Valeu!